As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Como começou a sua carreira até chegar hoje na política? Então, pessoal, eu sou formado em engenharia e matemática também, tá? Isso. O cara das exatas, completamente oposto a gente. Não, só para dizer a vocês que o Marighella também é engenheiro. Olha só, essa ideia de que tem que ser sociólogo para estar na militância na esquerda é só um mito, tal. Mas eu queria falar para vocês é o seguinte, eu não peguei 64 exatamente, mas eu peguei 35. 35 foi a intentona comunista no Brasil. Isso antes de eu nascer. E meu pai era sargento da aeronáutica, tá? No Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. E quando estourou a intentona comunista, que eles chamam de intentona do Luiz Carlos Prestes. E os professores deles eram todos Partido Comunista. Onde o prestígio tinha... Algo que não deu certo, a intentona, e ele mesmo foi preso, ficou 6 meses na Ilha das Cobras, como eu, mais tarde, iria ser preso e condenado, no caso, pela ditadura militar de 64. Então, no tempo do Getúlio, isso, né? Isso me despertou já desde moleque, sabe, assim, porque ele virou um comerciário, entende, e tal, depois que ele foi expulso, ele era sargento da aeronáutica, tá? Isso foi um despertar, né? Então, ele sempre teve... um olhar não marxista, sabe? Não de uma formação teórica, ele nunca foi no Partido Comunista, nem nada, mas, por exemplo, quando chegou a hora de decidir entre o parlamentarismo e o presidencialismo para voltar o Jango ao poder, que foi o golpe de 61, que o Brizola matou no peito, ele falou, eu quero que o Jango fique, entendeu? E o golpe veio um ano depois, do parlamentarismo. Então, a gente já inicia. Em 66, eu entrei na Escola de Engenharia Mauá, tá? Como estudante de engenharia. E logo assim, como o regime militar, ele teve um primeiro momento em que havia uma espécie de auto-engano, porque não houve uma resistência forte, armada ao golpe, né? E, ao mesmo tempo, não houve esse trucidamento. Tinha tortura, teve milhares de prisões e etc., mas eles queriam adiar as coisas. Então, ele tinha um compromisso com o Lacerda, o Juscelino ainda achava que ele ia ser eleito em 65. E aí começou a vir os atos institucionais e eles foram endurecendo a ditadura. O que aconteceu é que lá na Escola de Engenharia, então a gente, apesar de ser uma escola isolada, não ser um centro como a USP e tal, nós começamos a conviver com as passeatas, 67, 68, muito ativamente. Inclusive com enfrentamento já com agentes do DOPS, entende? O que aconteceu na Maria Antônia, lá com o Zé Dirceu, a gente esteve lá presente, ou na greve de Osasco e Contagem em 68, que foi o primeiro despertar do movimento operário depois da ditadura, certo? Então a gente ia lá fazer panfletagem de madrugada em Osasco, né? E aí, logicamente, dali você começa a ganhar uma militância que você, inclusive, abandona um pouco os próprios estudos, que eu estava no 3º ano de engenharia já ali, né? E aí o que aconteceu? Quando veio o Ato Institucional número 5, aí sim, é o golpe sobre o golpe, é a ditadura aberta, escancarada, com milhares de prisões, e onde eles vão começar a aperfeiçoar a repressão e estruturar algo para ficar 20, 30 anos no poder. Entende? E aí o Delfim Neto, entende? O Médici, que aparece depois ainda do Costa Silva, e etc. Eles instalam uma ditadura e é onde a esquerda se divide, que é a pergunta que o Rodolfo estava fazendo agora há pouco. Entende? Então, a juventude ficou inerte, porque todas as universidades foram fechadas, os sindicatos, perseguição total, absoluta. Já foi fechado em 64, muitos deles, mas agora era para valer mesmo. Tem negócio... proibido, total, fecharam o Congresso, caçaram deputados, substituíram o ministro do Supremo. Então, o AI-5 é um marco, 13 de dezembro de 68, né? E aí ficou aquilo, o que nós vamos fazer? Então, alguns falam, só tem jeito, é ir para a luta armada, entende? E a gente falou, não, eu venho no movimento estudantil forte, tanto que a gente fez uma greve depois que a gente foi caçado, depois do AI-5, e aí a gente teve que
essa era uma vida praticamente clandestina, porque você não podia ter atividade legal no regime militar. Uhum. Então, aqueles que insistiram, que é o pessoal da luta armada, tiveram um papel importante, heróis e tal, mas nós não estávamos preparados para fazer o enfrentamento com a hegemonia que a classe dominante tinha, tanto que eles implantaram o milagre brasileiro. O Brasil crescia 10%. Milagre econômico. Milagre econômico brasileiro. Então, eu passei 3 anos nesse vai e vem aí, construindo base legal, ainda na formação política no movimento estudantil, no movimento operário e etc. Até que houve uma queda grande lá no Rio de Janeiro, da nossa corrente, que era a POLOP, que vinha do POC, que era uma corrente política que já pensava a Revolução Socialista, diferente do PCB, da dissidência do PCB, que foi mais para a luta armada, onde estava o Zé Dirceu, o Vladimir Palmeira, esse pessoal, né? E as outras correntes, como o PCdoB, do Genuíno, que foi para o Araguaia, né? Fazer a luta no campo, e etc. Nós fizemos um pouco diferente, a gente insistiu na formação ainda de uma organização de massas para enfrentar, mesmo que aquilo durasse mais tempo, mais clandestina e etc. Mas o que aconteceu de 70 a 75 foi um massacre. Eles praticamente exterminaram qualquer um da luta armada e depois eles passaram a exterminar aqueles que não eram da luta armada, como o PCB, ou a gente mesmo, que era da POC, da POLOP, e as organizações militares, chamadas militaristas ou da luta armada, foram praticamente extintas, mas eles passaram a matar um Herzog, entende, que era do PCB. Vladimir Herzog, entendeu? Aqui no DOI-CODE, aqui não chamava DOI-CODE ainda, mas chamava Operação Bandeirantes, e que virou DOI-CODE. DOI-CODE é uma espécie de uma profissionalização da tortura e dos serviços secretos, e da hegemonia para eles entre os militares. Então, naquele momento era o general Edinardo. Depois, eles tentaram exterminar as outras organizações de esquerda, como o próprio PCB. Muita gente foi para o exterior e eu optei por ficar no Brasil. Tá? Então, eu fiquei construindo uma corrente interna clandestina que desembocou em 76 no Movimento de Emancipação do Proletariado, MEP. Tá? E que mais tarde também ajudaria a fundar o PT, junto com outras organizações de esquerda lá em 80. Né? Mas antes disso, como a gente começou o que chamou-se de extensão lenta, gradual e segura, que demorou mais de 10 anos, que era o Geisel que propunha, junto com o Golbery, da Couto Silva. Então, o que aconteceu foi que a linha dura era tão forte ainda, eles matavam aqui, como foi o caso do Herzog, do Manuel Fiel Filho, que em 77, veja, a gente, como movimento de emancipação proletária, começou a fazer ações no movimento estudantil e no movimento operário. Chamou muita atenção. E quando caiu o pessoal do movimento de emancipação do proletariado, o MEP, do qual eu era da direção, né? Desde 76, na sua fundação como grupo mais organizado, né? E 1 ano e meio depois eu fui preso no Rio de Janeiro. Então, eu queria que o senhor me dissesse como é que foi esse dia, como que o senhor foi capturado, como é que isso se deu e quanto tempo ficou, como foi a experiência. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, como o processo é complexo, né? Porque quem foi preso em 70, 71, às vezes ficou 8, 9, 10 anos na cadeia. O pessoal da luta armada, principalmente, que eu encontrei todos eles, primeiro no Bangu e depois na Frei Caneca, porque eu fui preso 2 vezes. Vou explicar por quê. No dia 19 de julho de 77, a gente foi preso porque eles começaram a seguir a organização, vários membros do movimento operário, do movimento estudantil, e em um determinado momento eles prenderam 25 pessoas, mais ou menos, né? E a gente estava lá. Mas eu era um cara clandestino, entendeu? Então, eu não estava na frente, eu estava organizando e assistindo esse trabalho, organizando esse trabalho. A partir daí, então, nós fomos presos, como é que é o esquema de prisão? Tem uma carta que a gente escreveu da cadeia, 2 meses depois, lá em Bangu, que a gente descreve desde a prisão até a libertação. Como é que funciona o DOI-CODE? Essa carta saiu no Le Monde
saiu no Jornal do Brasil, depois na Folha de São Paulo. Isso que nos salvou, em parte. Porque o que acontecia, já tinha um momento em que eles eram obrigados a cumprir um tempo de incomunicabilidade. Então, nós fomos torturados 10 dias seguidos no DOI-CODE do Rio de Janeiro, que é na Barão de Mesquita. Quem viu o filme Ainda Estou Aqui, é o mesmo lugar que eu fiquei preso que o Rubens Paiva, só que o Rubens Paiva foi morto e desaparecido. Eu sobrevivi, como vários outros foram presos comigo. Tá? Isso porque o Rubens Paiva foi de 71, a prisão dele. E ele nem era de uma organização, entendeu? Ele era uma figura que tinha sido caçada em 64. Né? E por isso esse filme está fazendo sucesso, porque ele é pedagógico sobre o período, entende? Então a gente foi preso, ficou 10 dias sendo torturado, e lá tem todo o instrumental. A geladeira, a cruz, o pau de arara, a cadeira do dragão, entende? E a pancadaria geral. O senhor passou por Passei por tudo isso, sempre nu e encapuçado. 10 dias. Isso? 10 dias? Todos os presos passaram por lá e tal. Teve gente que ficou aqui na OBAN 36 dias, 50 dias, numa época anterior, 72, 73, 70. Nós já estávamos numa outra fase. Olha, bom ter falado porque não quero me estender tanto, mas queria dizer a vocês o seguinte: nesse período que a gente foi preso, eu fiquei 10 dias no DOI-CODE, depois eu fiquei 50 dias no DOPS, lá, chamava DPPS, lá no Rio, e nós fizemos... como eles estavam voltando com os presos do MEP para ser mais torturado no DOI-CODE, porque eles queriam mais informação, a gente fez uma greve de fome de 7 dias lá. Começamos com essa greve de fome de 7 dias lá, e aí eles tiveram que voltar porque já estava tendo repercussão na imprensa. Nesse ínterim, tá, o general Silvio Frota, tá, da linha dura, tentou dar um golpe no próprio Geisel, que já torturava todo mundo. Nossa. Entende? E sabe quem era o ajudante de ordens dele? Quem? General Augusto Heleno. Esse Olha daí, só. esse Tá aí, né? do mesmo. Tá aí. O mesmo golpista de sempre. Um cara que deveria estar preso, né? Já há muito certeza. tempo. Há muito tempo. Muito O tempo. Brasil anistiou essa galera toda. A galera toda, na prática, os pedindo de torturadores novo, foram anistiados. Então, o que acontece? O Silvio Frota foi derrotado. Então, a imprensa, na época, começou a ganhar asas. Então, quando a gente soltou a carta, eles se sentiram liberados para publicar a carta. Saiu também lá no Le Monde, no exterior, depois no New York Times e tal. Esse cara apavorado. Então, aí o que aconteceu? Nós fomos para Paraimbangu e 4 meses, eles mantiveram a prisão preventiva por 6 meses. Nós ficamos presos 6 meses inicialmente. Tá? Quando nós fomos depor, naquele momento a gente estava em greve de fome. Eu fazia 7 dias que eu não comia. Eu fui depor, fiquei 8 horas depondo a primeira auditoria da aeronáutica. Aí, então, como a nossa denúncia foi muito forte, eu fui para a capa da Veja, na época. Entendeu? Assim, era a principal matéria da Veja. Então, o que aconteceu? Eles liberaram a preventiva e marcaram o julgamento para 3 meses depois, no começo de 78. Acontece que o nosso caso repercutiu tanto na época, porque já era um momento de mais abertura, e eles tiveram que ir adiando o julgamento. Então, o que era para ser em março foi para julho, depois foi para outubro, depois foi para novembro. A gente foi julgado em novembro. Só que quando a gente foi julgado, depois de um ano e 4 meses da prisão, entendeu? Quando foi para o julgamento, tinha movimento de anistia. Então, o julgamento foi o primeiro que teve movimento de massa na porta da auditoria da aeronáutica, no final de 78. Bom, assim mesmo, nós subimos para a auditoria, eles decretaram a prisão de 10, inclusive eu, condenado a 3 anos de prisão, por organizar partido político ilegal. Ou seja, por organizar o que nós temos. Nós temos hoje, né? O que nós temos hoje, que eu falo para os bolsonaristas: se eu não tivesse lutado lá atrás, você não seria deputado hoje, cara. Porque não tinha partido legal para você, entendeu? Eles são cretinos, né? Mas assim, o que eu queria dizer, nós fomos presos, porque a gente subiu, inclusive, na mesa dos juízes da aeronáutica e um civil, e gritamos abaixo a ditadura. Saímos de lá em cana, assim, pendurado, os caras têm 2 metros de altura,
o cara da PA, da Polícia Aeronáutica, eles são gigantes, né? Aí nós passamos, veja, mais 6 meses, 5 meses preso, que a gente saiu 3 meses antes da anistia, que foi em agosto, entendeu? A gente ficou mais uns 5, 6 meses preso, cumprindo pena agora na Frei Caneca, ali na prisão central, que já está detonada, que é uma espécie de um Carandiru de lá, tá, né? Prisão muito antiga, desde 1935 e tal, né? Bom, e essa é a minha história. Então, depois eu fui anistiado normalmente, porque a gente saiu por o STM acabou liberando a gente por não ter antecedentes e tal, porque a pressão já era grande. A gente teve esse é o lado sorte, né, do processo, porque a gente pegou o final, ditadura enfraquecida, já com Figueiredo. E como é que foi para o senhor tendo passado por tudo isso? Aí é uma história... E esse, o que eu quero saber... Rodolfo, essa é uma questão histórica e recorrente para a esquerda mundial, tá entendendo? Quem lutou na Guerra do Vietnã, na Guerra da Argélia, na Argentina, no Chile e tal, todos passaram... O senhor ficou com sequela? Algum trauma, alguma sequela muito forte? Eu tive sequela no joelho que eu tenho até hoje, tá? Que os caras bateram de lado, eu saí de lá com o pulmão ruim, chamou um médico lá para examinar, sabe o que os médicos escreveram? Perfeito estado. Todo mundo saiu, perfeito estado. Tava todo mundo Tinha médicos que davam atestados de caras totalmente esborrachados, assim. Eles davam atestado, pode continuar torturando, aplica uma adrenalina aí, manda o cara de novo, o pau de arara e tal. Todo preso político sabe o que passou. Mas para mim, particularmente, eu posso dizer o seguinte, talvez eu tenha sido daqueles que menos sequelas ficou, porque a gente já tinha uma politização alta, então não tem... A casca, né? Eu encontrei muita gente na cadeia lá, que era da luta armada, que não estava preparado, não tinha, entendeu? Eu escrevia documentos internos para ver como é que você resistia ali, mas nunca julgue, eu acho um erro de organizações que justiçaram gente, inclusive da sua própria, porque não aguentaram a tortura ou abriram alguma informação. É errado para a esquerda mundial você julgar os limites do ser humano, entendeu? Então essa é uma questão recorrente, mas por mim, eu acho que eu consegui, também por muitas razões, porque eu era de São Paulo, e eles achavam que eu era do Rio. Eu falo, não, eu sou de São Paulo, e eu tinha uma carteira de professor, que eu fui buscar lá em Itajubá, de matemática, entende? Assim, como se eu fosse um professor mesmo. Então, eu não pude exercer engenharia, eu só colei grau 10 anos depois da anistia. Eu teria o diploma. Eles foram me buscar na colação de grau e no baile de formatura. Ainda no baile de formatura tem uma questão humorística, porque tinha um colega de sala que chamava Ivan também. Arrastaram ele uns 300 metros no pau, no meio do baile de formatura. Não era ele. Tem até provar aqui. Focinho de porco na tomada, entendeu? Você tem essas coisas que fazem parte aí da trajetória. Mas aí eu acho que o limite foi a questão mais importante disso tudo é o seguinte, o regime brasileiro, é por isso que o golpe de Estado volta. O regime brasileiro conseguiu anistiar todos os bandidos torturadores da ditadura. Entende? Porque a anistia incluiu crimes conexos e nós sempre, mesmo na Comissão da Verdade, já como deputado depois e tal, o que eles fizeram? Eles deram anistia para os crimes só para os crimes de sangue que não. Quem tinha pegado em arma ainda teve que ficar mais um tempinho lá na cadeia, entendeu? 1 ano, 1 ano e meio e tal, vencendo pena lá. Tanto que a ditadura acabou 6 anos depois ainda, né? E com o Rio Centro, ainda, com atentados à bomba, como o do Rio Centro.